Boa noite a todas e a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui nos encontrando para darmos continuidade ao projeto Conexões no GEDES, em conversas desconstrutivas, hoje trazendo essa importante temática alusiva ao Setembro Amarelo, conexões entre saúde mental, gênero e diversidade sexual, abordando a discussão relativa ao Setembro Amarelo, mês de conscientização, prevenção ao suicídio e suas relações com as discussões de gênero e diversidade sexual, que é uma proposta do Grupo de Trabalho dos Núcleos de Gênero e Diversidade e Departamento de Educação Inclusiva do IFSU. Eu sou a professora Rosane, do Departamento de Educação Inclusiva, e quero dar as boas-vindas a todas e todos que estão conosco neste momento, em nome da Pró-Reitoria de Ensino, e, em especial, dar as boas-vindas ao nosso reitor Flávio Barbosa Nunes, aos painelistas dessa noite, Daniel Veller e Marina Mota, e aos colegas Josiane Amaral e William Guimarães, do campus Passo Fundo, que estarão mediando esse debate. Aos colegas da CCS, que atuam no suporte técnico e trabalho de tradução realizado pelo Tiago e pela Daiane nessa noite. Então, agora eu passo a palavra para o nosso reitor, Flávio Barbosa Nunes, para ele fazer uma fala de abertura. Boa noite a todas e a todos, boa noite, Rosane. Deixar aqui a nossa saudação aos nossos convidados, ao Daniel Veller, a Marina Mota, que nos prestigia e nos apoia nessa atividade de hoje, aos nossos colegas William e a Josiane, lá do Campus Passo Fundo, né, a Dayana e ao Tiago, que vão estar aqui traduzindo para Libras, nesse processo tão importante de inclusão, que a gente tem tentado sempre estar atento, né, nesse importante processo. A Júlia, a Nubes, que estão aí na retaguarda também das transmissões, aí a nossa saudação. Aí, em especial a Rosane, aí, que tem sempre levado à frente esse trabalho com todos os nossos núcleos, junto aos nossos 14 campos aí, né? Então, que bom estar aqui com vocês mais uma vez nesse espaço de abertura da atividade de hoje, dando continuidade ao IFSU Livre de Assédio, né, aquele grande trabalho e projeto que é uma grande parceria entre os GEDES dos nossos campos com a nossa DP, que é o nosso Departamento de Educação Inclusiva, e que vem mensalmente realizando essas atividades, buscando abrir um espaço mensal para que a gente possa trazer pessoas para nos ajudarem a fazer as reflexões, a ajudarem a construir um caminho para melhorar, né, as nossas relações internas e trabalhar cada vez melhor e também realmente tirar, né, da nossa instituição as questões do assédio. Então, que bom estar com vocês e que bom essa união que está sendo tão profícua entre os nossos GEDES e a nossa DP. Eu creio que o tema de hoje ele se insere muito dentro desse contexto que vivemos da pandemia, as questões de saúde mental, de gênero e de diversidade sexual, que se agravaram muito fortemente com a pandemia. E acho que é importante, então, da gente estar parando e fazendo essa reflexão na noite de hoje sobre essas temáticas. Então, de parabéns pela escolha do tema, e a gente agradece muito ao Daniel e à Marina por estarem conosco aqui, contribuindo com o IFSU nessa nossa caminhada. Aproveitando a falar mais um pouquinho, já que falamos de pandemia, deixar sempre o nosso registro aqui do nosso sentimento e do nosso respeito, né, por todas aquelas pessoas que perderam, né, a vida para esse vírus, as mais de 590 mil vítimas brasileiras e brasileiras, e aos milhões e milhões de brasileiros também deixar nossa solidariedade para aqueles que tiveram, né, a Covid, tiveram a sua vida alterada, né, por esse vírus que tem tanto atrapalhado, né, e tem trazido tantas tristezas para a nossa nação e para o nosso mundo, né? E falando disso,
destacar a importância da gente continuar se cuidando, da gente continuar usando máscara, da gente continuar buscando a vacina, da gente continuar usando álcool gel, que a pandemia não passou ainda e a gente precisa estar sempre atento na continuidade do combate desse vírus, né? Então, fecho esse parênteses aqui e espero e desejo uma ótima noite aqui, de mais um momento de reflexão nessa temática tão importante para nós. Agradeço mais uma vez ao Daniel e à Marina, agradeço a todos no GEDES, a Rosane, e uma ótima noite para cada um e para cada uma nesse nosso espaço de hoje. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, Flávio. Então, dando continuidade, né? Vou chamar, então, a colega Josiane e o colega William, que serão os mediadores, né, dessa noite. E nossa colega Josiane Amaral é docente do campus Passo Fundo, doutora em letras pela Universidade de Passo Fundo e mestre em linguística pela Universidade Federal de Santa Maria. O colega William Guimarães é psicólogo no campus também em Passo Fundo, doutorando e mestre em psicologia social e institucional pela URGS. Deixamos, então, aqui nosso agradecimento, em especial aos painelistas, Mariana e Daniel, pela disponibilidade de estarem conosco. Com certeza, né, irão abrilhantar esse significativo momento de partilha que estamos vivendo hoje. Desejo um excelente evento para todos nós e passo a palavra para a Josiane dar continuidade. É isso? Isso mesmo. Obrigada, Rosane. Bom, boa noite a todas, todos e todes. Então, eu sou a professora Josiane Amaral, membro do NUGEDES aqui do Campus Passo Fundo. Eu reforço novamente as boas-vindas a este evento e já apresento a vocês o nosso primeiro painelista da noite, que é o Daniel Kveller, psicólogo, especialista em psicologia em saúde, mestre em psicanálise clínica e cultura e doutor em psicologia social e institucional. Muito obrigada, Daniel, pela tua disponibilidade e a fala está contigo. Olá, boa noite, pessoal. Me escutam bem? Então, quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, a parceria, o pessoal do EFSUL, especialmente ao William, que é meu colega de núcleo de pesquisa lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que fez essa mediação. É um prazer estar aqui e é com muita felicidade, né, que eu estou aqui participando, enfim, feliz por saber, por existirem eventos como esse, essas temáticas estão sendo abordadas de uma maneira muito importante, são temáticas fundamentais no momento que a gente vive. E, enfim, é com muita alegria, então, e com esperança, assim, de que temos um futuro melhor, né, que eu estou aqui participando hoje. Então, assim, o que eu trouxe para compartilhar com vocês são algumas reflexões recentes que eu tenho feito, né, eu defendi minha tese de doutorado em agosto, né, final de agosto, então tem um mês aí, e a tese é sobre questões de gênero e diversidade sexual, sobre psicanálise, sobre saúde mental, e eu, na verdade, eu não vou falar sobre a tese, mas sobre algumas questões que ficaram para mim, assim, como interrogações depois desse percurso, e que eu tenho procurado compartilhar elas em alguns espaços. Então, eu acho que estou dizendo isso assim para compartilhar com vocês, né, para avisar que eu estou trazendo algo de um pensamento recente, que tem a ver, então, com o final de um percurso de pesquisa, tem a ver também com a minha prática clínica como psicólogo, né? Então, eu falo também sobre questões que me produzem vários pensamentos, assim, que me incomodam, assim, no sentido produtivo da incomodação, né? Me fazem pensar a partir dos casos que eu tenho atendido no meu consultório, mas também que eu atendi quando eu fiz residência, quando eu trabalhei em projetos de extensão vinculados à universidade, enfim, e que estão relacionados a uma experiência que muitas pessoas identificadas como lésbicas, gays e bissexuais
passam nas suas vidas, como eu vou um pouco argumentar aqui com vocês, é algo não só que elas passam, mas que vivem cotidianamente e que a gente está acostumado a pensar e denominar armário, né, no nosso dia a dia. Que essa ideia, então, de estar no armário, sair do armário, né, e um pouco sobre... eu quero falar, então, com vocês um pouco sobre o que é essa experiência, como é que ela é vivida, e eu quero, sobretudo, complexificar um pouco o nosso entendimento normal sobre isso. Então, o que significa sair do armário, né, para ir direto ao ponto? A gente usa essa expressão, sair do armário, em primeiro lugar, a gente usa o armário para denominar essa necessidade que algumas pessoas têm na nossa cultura de esconder as suas inclinações amorosas, sexuais e afetivas. Então, o armário, esse lugar escuro, fechado, hermético, seria um lugar onde essas pessoas têm que se esconder para evitar uma série de agressões e possibilidades de serem vítimas de uma série de violências que vão desde a chacota pública até agressões físicas, né? E a gente costuma dizer que a pessoa sai do armário quando ela revela, então, esses desejos, essas inclinações, a sua orientação sexual. Quando ela assume publicamente essa orientação sexual, então ela poderia, então, viver a partir daquele momento de maneira mais honesta, né? Então, é um gesto que demanda coragem, visto que a gente nunca sabe o que pode acontecer, né, nesse momento de abertura, de revelação, mas que tem uma promessa, né? Uma promessa de liberação, de que a partir de um determinado momento, de que a partir desse momento você vai poder viver livre, ou mais livre, né? De certa maneira. A psicologia, e aí eu não sei quantas pessoas na plateia aí são da psicologia, mas a psicologia, ela brasileira, pelo menos, ela tem falado muito pouco sobre isso. E recentemente eu li uma revisão bibliográfica sobre o tema e que uma das conclusões dos autores era que sair do armário era uma necessidade, quer dizer, era algo necessário para a construção de uma identidade homossexual positiva, né? Então a gente poderia dizer que é quase como se fosse uma recomendação em termos de saúde mental, né? E o que eu quero falar para vocês aqui é por que eu desconfio um pouco disso, e por que eu desconfio, de maneira geral, que essa ideia do armário seja tão simples assim. Então eu vou um pouco propor, em primeiro lugar, assim, eu vou começar minha fala explicando assim por que o armário é mais complexo que isso, e falar um pouco também da minha experiência clínica e dizer qual é o perigo de a gente acreditar que a saída do armário é assim, algo tão simples e que depende de um gesto específico isolado no tempo e de que o problema se resolve aí. Eu sigo principalmente o que ficou conhecido como teoria queer, né? Eu também, enfim, não quero entrar muito nessa especialidade, assim, mas que é uma vertente dos estudos de gênero que, digamos assim, se define como sendo pós-identitária, né? Questiona um pouco o uso das identidades, né? Isso não é tão importante assim, eu só estou localizando um pouco, porque eu vou falar de uma autora em específico, que se chama Eve Sedgwick, né? Que é uma autora que morou nos Estados Unidos, já falecida, e que ela publicou o livro talvez mais importante sobre o tema até hoje, que se chama Epistemologia do Armário, né? E eu vou falar assim, o armário, já para começar, eu acho importante dizer que ele é vivido de maneira muito diferente por homens e mulheres, apesar de que tem elementos em comum. Então, eu vou falar, a minha pesquisa de doutorado foi especificamente sobre homens gays. Então, e no meu consultório eu atendi também, sobretudo, homens gays, então eu tendo a falar mais desde essa perspectiva, embora muitas das coisas que eu vou falar, tenho certeza que elas também são úteis para pensar o caso das mulheres lésbicas e também, em certa medida, das pessoas bissexuais. Até as pessoas, na verdade, assim, uma das questões é que até, que é interessante pensar de uma perspectiva pós-identitária, é que até as pessoas heterossexuais também também vivem não dentro de armários, mas também são afetadas pela dinâmica do armário. Eu vou também falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, o que essa autora, que eu estudei no meu doutorado, ela fala é que o armário é, na verdade, uma rede, né? Ela é um labirinto de suposições científicas, acadêmicas e corriqueiras que atravessa todo o tecido social e determina o que pode ser comunicado sem ser falado, o que pode ser conhecido sobre a real natureza de uma pessoa por meio da sua aparência, por meio dos seus gestos e dos seus trejeitos físicos, quem deve revelar o que a quem,
e qual é o peso da revelação e do silêncio. Então, sujeitos homossexuais, eles passam a vida inteira sendo interpelados por suposições equivocadas sobre as suas vidas, né? Então, a nossa sociedade é regida por uma expectativa heterossexual. A gente trata as pessoas, em geral, né, como a gente presume que elas são heterossexuais. Então, as pessoas que não correspondem a essa expectativa, elas precisam estar todo momento calculando o que elas podem ganhar ou perder se elas ficam em silêncio ou se elas fazem essa correção. Olha, não, veja bem, na verdade eu não sou heterossexual, eu não tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu vivo com um homem ou vivo com uma mulher, enfim. Então, essas pessoas estão sempre calculando, né? Então, para pessoas heterossexuais, isso pode parecer um pouco estranho, porque, em certa medida, essa suposição heterossexual coincide com a vida delas. Mas, para quem é gay e lésbica, isso é algo que está sempre presente, né? Porque está sempre, digamos, perturbando as relações sociais, por essa distinção entre a expectativa e a realidade. Então, gays e lésbicas precisam estar todo momento lidando com isso e nunca podem efetivamente, então, sair do armário, né? Porque a cada nova ocasião nas suas vidas, quando começam um trabalho novo, quando conhecem uma pessoa nova, ou quando vão, sei lá, abrem um negócio na sua rua e vão conhecer os vendedores, sempre, em certa medida, a expectativa padrão é da heterossexualidade. Isso que os estudos de gênero chamam de heteronormatividade. E essa expectativa, então, produz sempre uma nova necessidade de negociar com o armário. Mas, mais especificamente, então, o que isso significa? Qual é a implicação disso? Vejamos. Se uma pessoa decide que ela não vai sair do armário, assim, uma pessoa que se, entre aspas, assim, se descobre gay e decide que vai manter isso em segredo absoluto, não vai contar para ninguém, essa pessoa até pode evitar alguns embaraços. Mas ela não pode, se ela tiver dedicada a manter isso num segredo absoluto, ela não tem como saber, de fato, se ela está conseguindo enganar as pessoas em volta dela, ou se ela está sendo tratada como heterossexual, porque as pessoas também estão entrando no jogo. Né? Então, isso é uma coisa muito presente. Né? Em alguns artigos que eu leio, por exemplo, tem relatos de pessoas que saem do armário e que dizem assim, olha, eu nunca falava sobre isso e eu acho que ninguém sabia. Mas eu sempre desconfiei que sim soubessem. Né? Então, o segredo absoluto ele não existe porque sempre existe a dúvida se está sendo entendido ou não. E isso vai mexer também, vai interferir na forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. Então, em famílias, é muito comum que se mantenham esses segredos, que na verdade são segredos abertos. Né? Na maioria das vezes, as pessoas, elas vivem nesse jogo de suspeita, e será que ele sabe, será que ele não sabe? E que na verdade são acordos tácitos para evitar um assunto proibido. E esses acordos tácitos, então, algumas pessoas podem lidar bem com esses acordos, mas outras pessoas podem também se sentir paranoicas, né? Quer dizer, sem saber efetivamente se os outros sabem, se não sabem. Assumir a homossexualidade tampouco é uma garantia de liberação, porque não é possível assumir, com exceção talvez de algumas celebridades públicas, né? A maioria das pessoas, elas não podem assumir a homossexualidade de uma vez e para todo mundo, né? Como eu falei. E mesmo que alguém decida, por exemplo, usar roupas comumente associadas à homossexualidade, ela também vai ficar sempre na dúvida de saber ou não se ela está sendo entendida, se a mensagem que ela está querendo transmitir, codificada, é plenamente compreendida pelos outros. Então, quando a gente fala em sair do armário, isso tende a significar puxar pessoas para dentro do armário. Então, quando uma pessoa conta que é gay ou lésbica para um grupo de amigos pequeno ou para a família nuclear, ela, na verdade, puxa essas pessoas para dentro do armário. Porque se eu sou amigo de uma pessoa que é gay, mas ninguém mais sabe, eu me torno guardião de um segredo. Né? Eu vou, a partir daquele momento, ter que negociar essa informação. Eu vou ter que, por exemplo, cuidar como eu trato esse meu amigo quando está só eu e ele, ou quando eu estou em público, com outras pessoas. Eu também vou precisar entender quem sabe e quem não sabe. Com quem que eu posso, talvez, falar sobre isso. Né? Então, de certa maneira, vai se formando redes complexas pela disseminação desse segredo aberto, né?
Então, pela sobreposição de suspeita, paranoia, fofoca, confissão, dissimulação, omissão. E essas redes, elas vão se alastrando de uma maneira tão capilar que, no final das contas, todos nós, independente do nosso, se a gente é gay ou não, a gente está envolvido em algum armário, né? E eu duvido que alguém que esteja assistindo essa fala não viveu essa situação na sua vida ou na vida de um familiar, na vida de um amigo, né? De suspeitar, de imaginar que a pessoa é gay, mas ela nunca contar, ou de saber, mas tem que esconder de outra pessoa, né? Então, o armário é algo que organiza a nossa sociedade, né? Na medida em que a nossa sexualidade ela se transforma num saber sobre nós, quer dizer, algo que a gente pode esconder ou não, o armário passa a ser uma espécie de organizador, né? Uma organização que é muito confusa. É claro que nessa história toda, todo mundo está envolvido com o armário, mas nem todo mundo está igualmente vulnerável nessa história, né? Mas o que eu quero um pouco sublinhar para vocês é que essa ideia, o armário ele é sempre relacional. Uma pessoa nunca está no armário sozinha. Ela está sempre no armário para alguém, né? Então, é por isso que quando uma pessoa está pensando se ela vai contar ou não sobre a sua orientação sexual, ela não está pensando no seu próprio bem-estar, na sua própria saúde mental, na sua própria condição. Ela tem que também levar em consideração como isso pode afetar outras pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa, um jovem que mora no interior, ou a família trabalha, por exemplo, numa igreja ou numa instituição religiosa conservadora. Se essa pessoa se revelar homossexual, isso talvez prejudique outros familiares. Então, isso é muito comum, vocês podem procurar, isso tem relatos em artigos, né, de pessoas que fazem parte de igreja ou de outras religiões, né? Estou falando especialmente de igreja, porque esse é um assunto que vem muito, né? Essa relação entre as igrejas neopentecostais e a homossexualidade. Mas pode acontecer também de um pai, né, que já tem uma família, já tem um casamento, sai do armário, né? E isso, às vezes, tem um impacto muito forte para o filho homem, especificamente, né? Que também vê o seu símbolo, digamos, de identificação masculina e virilidade um pouco ser ameaçado pelo estigma associado à homossexualidade, né? Então, esse jovem, esse filho também pode ser questionado sobre a sua masculinidade, né? Ou, por exemplo, um grupo de amigos, homens, que desde a escola são amigos e se reúnem, e lá pelas tantas um revela que é gay, né? E isso todo homem que vive, tem amigos homens, numa espécie de fraternidade, assim, sabe como essa revelação vai mudar a amizade, né? Então, a revelação ou a não revelação, ela mexe com as relações, né, de maneira geral. E é por afetar aqueles que escutam a saída do armário, por afetar os outros, é que a revelação da homossexualidade pode produzir uma reação violenta. Então, é muito comum, digamos assim, é comum a gente ver na mídia casos de saída do armário, ou não necessariamente revelação, mas assim, insinuações sobre esse assunto que são sucedidas por violência física, né, com agressões físicas, até mesmo a morte. Mas existem formas mais sutis de agressões, né? E uma forma bastante sutil de agressão é quando alguém sai do armário e as outras pessoas dizem assim, não, mas esse assunto não é para a gente discutir, né? Esse não é um assunto de interesse comum. Eu acho que esse é um assunto que cada um tem que manter nas suas casas, né? Assim, como se a gente não estivesse falando como se a gente não falasse de sexualidade, relacionamentos afetivos a todo momento, né? Mas, na verdade, a gente fala sobre isso de uma perspectiva heterossexual. Quando alguém fala sobre isso desde uma perspectiva homossexual, isso causa um desconforto, geralmente causa. E muitas vezes um jeito de lidar com isso é através disso que é assédio, que chama de privilégio da ignorância, né? Que ninguém precisa saber disso. E essa é uma estratégia muito comum entre discursos conservadores, por exemplo, que querem evitar que se discuta gênero e sexualidade do modo como a gente está falando hoje. Ou em escolas, por exemplo, né, que não querem discutir preconceito. Então dizem assim, isso é um assunto que cada família tem que falar. Não é um assunto para ser discutido na escola. E eles também dizem, assim, costumam dizer que gays e lésbicas querem aparecer, né, querem falar das suas vidas pessoais. Como se... É aquela coisa, né? Assim, quando um menino e uma menina estão andando de mão dada no parque, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, quando dois rapazes estão andando de mão dada, então é como se eles estivessem querendo esfregar a sua sexualidade na cara das pessoas. Eu aceito que tu seja gay, mas
que tu precisa ficar mostrando isso? É esse argumento, né? Então, de certa maneira, todo homem, toda mulher precisa aprender a ser homem, precisa aprender a mulher, precisa aprender a ser mulher, né? Então, existe uma pedagogia do gênero, né? Todo mundo passa por isso, héteros e homossexuais. Mas para os heterossexuais é como se a sua sexualidade, depois de aprender, eles pudessem esquecer que aprenderam, né? O que é facilitado por essa adaptação da expectativa à realidade. Já para os gays, tem esse sentimento de que estão fora do tom é permanente, porque está sempre sendo chocado, se chocando com a expectativa da homossexualidade, né? É sempre por isso que tem um senso de inadequação, e essa inadequação ela pode permanecer depois de sair do armário, né? Então, mesmo que uma pessoa tenha amigos abertamente anti-homofóbicos, progressivos, desconstruidões, ou que tenha uma família super aberta, mesmo assim, quando vai apresentar um companheiro, ou uma lésbica que apresenta uma companheira, pode sentir que as coisas estão um pouco fora do lugar. Porque existe uma expectativa social, né, que se atualiza sempre, né, e vai se atualizar enquanto a heterossexualidade for tomada como uma sexualidade mais natural, mais correta, né? Então, em resumo, né, um pouco o argumento da Cédio e que eu compartilho com ela, é que não existe uma solução, não existe de fato uma saída do armário e nem uma resolução. Seja qual for a alternativa, né, que uma pessoa gay ou lésbica vá seguir na sua vida e pode mudar de alternativas, pode ir se adaptando a novas circunstâncias, esse sujeito em desvantagem sempre vai ter algum prejuízo. O armário sempre produz um prejuízo para si e para os outros, né? Sempre tem uma demanda que é frustrada. Sempre tem uma sensação perene de inconformidade, né? E a Cédio, que é essa autora que eu estudei, ela chama isso de duplo vínculo, né? Assim, tu tem um duplo vínculo com demandas conflitantes e tu não tem uma solução que vai agradar todo mundo. Sempre tu vai, de alguma maneira, frustrar alguma expectativa. E sempre vai ter que estar negociando isso, né? Então, eu acho isso muito, muito importante, assim, a gente ter alguns cuidados, né? De todos os pacientes que eu atendi, todos os homens gays que eu atendi, identificados assim, ou identificados como homossexuais, enfim, viveram a dinâmica do armário nas suas vidas, né? Não só viveram, como isso foi muito importante, né? E talvez não tenham reconhecido isso em nenhum momento, mas passaram a reconhecer isso, eventualmente passaram a reconhecer isso como importante. Então, todos viviam, tinham dificuldade de tratar desse tema com alguém da família, né? Ou não contavam, ou era um pouco constrangedor, né? Então, muitas pessoas vão desenvolvendo estratégias para manejar o silêncio, para manejar a dissimulação, né? Então, vão criando estratégias para separar a sua vida sexual da sua vida familiar, né? Com quem podem contar, com quem não. Alguns tentam compensar, né, o fato de serem gays com outras coisas, tipo serem bem-sucedidos, terem dinheiro, enfim. Outros se afastam, né? É muito comum que as pessoas saiam do interior para as capitais, ou se mudem de bairros, ou mudem de países, né? Mudem de país, assim, isso é mais comum do que quem tem condições, né, de sair do país, né? Quem não tem condição, muda de cidade, né, que seja, ou busca um parceiro que vive em outra cidade, né? Isso também já atendi casos que eram assim, né? Então, que aí não tem chance de acontecer um encontro entre os familiares e o parceiro, enfim. E eu tive um paciente específico, assim, que me chamou muita atenção, que era um cara de quase 40 anos e que escondia da família que era gay, né? Mas escondia, mas ao mesmo tempo tinha uma sensação de que todo mundo sabia, mas não conseguia tratar desse assunto. E ele desenvolveu uma dependência muito grave de drogas, enfim, drogas pesadas, assim, inclusive. E um dia eu perguntei para ele se a família dele sabia do uso de drogas, e ele falou que não, mas que ele achava que era mais fácil contar sobre as drogas do que sobre a sexualidade. E aí ele disse assim, eu acho que a minha mãe prefere que eu esteja anestesiado do que esteja tendo relações com outro homem. E ao longo desses atendimentos, é claro, eu fui aprendendo que essa capacidade de manejar o segredo, né, de lidar com isso de uma maneira saudável, entre aspas, assim,
Pode variar de acordo com outros marcadores sociais, como raça, como classe social, como religiosidade, localização geográfica, e, é claro, com as particularidades que cada pessoa também vive na sua vida, né? Com a sua relação com a família, enfim, com outros conflitos sociais, psíquicos, enfim, que enfrenta durante a sua vida. A necessidade de manejar o segredo, no entanto, é onipresente, mesmo para aquelas pessoas que não percebem os prejuízos disso. Então, também tem esse desafio em termos de saúde mental, que é entender que o armário e a discriminação, o estigma, produzem uma série de problemáticas que às vezes podem estar tão naturalizadas que nem as pessoas que sofrem com isso reconhecem a origem do sofrimento. Então, isso também é algo importante para a gente pensar. E eu digo isso assim porque a gente precisa ter cautela, né, quando a gente, na melhor das hipóteses, né, como esse estudo da psicologia que eu mencionei, que diz que sair do armário é necessário para a construção de uma identidade homossexual positiva, né, eu acho que a gente precisa ter cuidado para que isso não... Né, primeiro, porque é impossível, tipo assim, em termos práticos, isso não é tão simples, e segundo, que isso pode, essa ideia de que sair do armário é necessário, pode virar um imperativo moral para pessoas que acham outras saídas para lidar com o segredo, né? E que não passam necessariamente por revelar ou por assumir uma identidade gay, lésbica ou homossexual. Eu não tô querendo dizer que não tenham opções mais saudáveis e menos saudáveis, né, em termos de saúde mental, mas que o que é uma identidade homossexual positiva varia, né? E nem sempre as pessoas, a melhor saída para as pessoas, nem sempre todo mundo que tem relações com pessoas do mesmo gênero se identifica com a comunidade LGBT ou com a cultura gay, e vai por isso também preferir não se associar a isso. E não necessariamente isso é um problema do ponto de vista de saúde mental. Pode ser, pode não ser, né? E eu só quero saber se eu tenho mais um tempinho, assim, porque eu tenho mais 5 minutos, não sei se alguém pode me avisar, assim. Sim, é isso aí mesmo, Daniel. Já abro a câmera daqui a pouquinho. Tá, então mais 5 minutinhos, assim, eu quero só falar, então, de um... Recentemente eu li uma biografia do Herbert Daniel, né? Eu não sei se vocês conhecem, é interessante, assim, porque é uma pessoa muito importante na história do movimento LGBT, mas muito importante para a história do Brasil, e que a gente conhece muito pouco. Recentemente foi publicada uma biografia sobre ele, e eu pensei muito sobre a questão do armário dentro, né? Porque o Herbert Daniel, ele foi um político, escritor, guerrilheiro que participou da luta armada contra a ditadura nos anos 70, né? E o Herbert Daniel ele era gay, e ele costumava dizer que a vivência do armário foi um primeiro exílio, uma clandestinidade sexual. E o Herbert Daniel, de fato, foi um exilado político também. Ele teve que fugir do Brasil. Ele viveu um tempo na França, e antes de viver na França, ele foi clandestino no Brasil, né? Ele era perseguido pelo regime, e ele se escondia, adotava outros nomes, enfim. E eu acho e ele teve que esconder a homossexualidade, inclusive, dos companheiros revolucionários, né? Dos companheiros que lutavam contra a ditadura. Porque naquela época, a esquerda também era muito conservadora nesse aspecto do gênero, da sexualidade, né? E viam a sexualidade como uma coisa burguesa, né? Como até um problema do ponto de vista da luta, né? Então, ele teve que viver esse exílio dentro do exílio, né? Uma clandestinidade dentro da clandestinidade. E aí, quando ele retorna do exílio, no pós-anistia, em 1981, ele, então, se assume publicamente homossexual, ele passa a participar dos partidos políticos, funda um partido político, concorre a vereador, se eu não me engano, auxilia na campanha, ele escrevia muito bem, ele ajudava, ele falava muito bem, ele tinha uma desenvoltura muito, muito boa, assim, então ele ajudou em campanhas, enfim. E ele assume publicamente a homossexualidade, então começa a falar sobre isso abertamente. Ele já tinha começado a falar sobre isso na França, ele trabalhou numa sauna gay, mas quando ele volta ao Brasil, então ele, de fato, começa a falar disso. Ele tinha ambições políticas, então ele tinha que um pouco falar sobre isso, né? E ele assume um dos nomes que ele usava na clandestinidade, né? Ele começa a se chamar Herbert Daniel. E eu acho interessante isso, né? Porque ele chamava Herbert Eustáquio de Carvalho. Esse é o nome de oficial dele. Então ele passa a se chamar Herbert Daniel. Daniel era um nome que ele usava para fugir, né, da perseguição
dos militares. E o que eu acho interessante isso é pensar do ponto de vista um pouco do do simbolismo disso, né? Porque, tudo bem, a gente pode fazer uma leitura em um primeiro momento que o Herbert Daniel, ele sai do armário quando ele volta da França. Mas eu acho que é muito mais interessante se a gente pensar que, na verdade, ele está elaborando esse trauma, né, para usar um conceito da psicanálise, que é o trauma do exílio. Então, e essa elaboração, ela não é só uma liberação do trauma, de certa maneira, me vem agora a palavra em inglês, assim, mas é uma elaboração, é um chegar em acordos com o trauma, né? E eu acho que isso está muito materializado nessa incorporação. Quer dizer, ele adota o codinome dele como parte do nome dele. Então, ele passa a adotar o armário na sua identificação. Né? O nome que ele, atrás do qual ele se escondia, passa a fazer parte dele. Então, é quase como se ele estivesse um pouco entendendo que aquilo que ele viveu deixou uma marca que é inapagável. E que não adianta ele pensar que ele vai simplesmente deixar isso para trás. Né? Que a opção, talvez, que ele tenha mais, digamos, mais produtiva para ele, né? Mais real, é aprender a lidar com isso, com essa dor e com o sofrimento deixado de uma maneira positiva. Conseguir fazer algo produtivo a partir disso. Né? E, no caso, ele usou isso, essa experiência de exílio dentro do exílio, como um motor para a ação política dele, né, para reivindicar. Ele foi uma das primeiras pessoas a trazer a questão da sexualidade e da ecologia, por exemplo, para o debate público brasileiro. Né? Então, eu acho que isso é interessante a gente pensar na complexidade disso. Né? Então, só para concluir agora, de fato, o meu objetivo não é falar com essas reflexões, é advogar contra, né, essa metáfora da saída do armário. Né? Eu não estou encorajando ninguém a ficar no armário também. Né? Eu acho que o que eu estou questionando é um pouco essa promessa que às vezes a gente coloca nessa ideia de sair do armário, e que, enfim, eu acho que ela pode ser, embora a minha visão seja um pouco mais pessimista, né, eu acho que ela também é mais atenta à complexidade, a maneira complexa através da qual as hierarquias de gênero e sexualidade estruturam, de fato, a nossa sociabilidade. Né, e afetam a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Né? Então, eu acho que se a gente está mais atento ao modo pervasivo, a essas capilaridades das relações de poder, a gente também se torna mais sensível para compreender quais são as ferramentas que cada pessoa tem para lidar com isso, para resistir. Né? E que nem sempre passam por uma via standard, padrão, né? De sair do armário, de ter orgulho. Né? E para algumas pessoas isso não passa por aí. Né? E a gente precisa também ter uma certa sensibilidade para lidar com essas múltiplas formas de viver a sexualidade. Enfim, eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha ficado no meu tempo e tenha sido compreensível aí nas minhas reflexões inacabadas aí para o pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Joia, Daniel. Nós que agradecemos a tua participação. Foi uma fala muito importante, muito provocativa. Quero dizer que nós já temos perguntas para ti no chat, tá? Mas nós vamos deixar para fazer as perguntas após a segunda exposição, tá? Então, após a segunda painelista, a gente faz as perguntas para todos os participantes, os expositores, tá bem? A gente vai fazer desta forma. Então, incentivo o pessoal que continue fazendo as suas perguntas, as suas observações no chat do YouTube, tá, pessoal? É importante que a gente faça essa interação. E também quero reforçar que ao final da exposição nós teremos um formulário para registro de presenças, tá? Então, fiquem atentos para registrarem as suas presenças e depois obterem a certificação, tá bem? Então, peço agora que o nosso colega William, né, abra sua câmera e ele vai fazer a apresentação da nossa próxima painelista, tá? Muito obrigada novamente, Daniel. Boa noite a todos. Então, dando continuidade à nossa palestra de hoje, né? Agradecemos muito a presença do Daniel e da Marina, nossas falas. Eu vou fazer então agora a apresentação da Marina, quem é que irá fazer a próxima fala. Então, a Marina Soares Mota, né? Ela é doutora em enfermagem, professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, coordenadora do projeto
Instituto Eudite Bahia, Diversidade e Saúde, e integrante do de Gêneros, Núcleo de Estudos Feministas e de Gênero. Então, novamente agradeço a presença da Marina na nossa fala. Reforço que ela tem em torno de 25 a 30 minutos de fala. Após isso, então, a gente começa as perguntas. E a gente pede também para o chat que vocês façam as perguntas de vocês ao longo da fala e depois, no final, a gente faz para os dois palestrantes. Então, bem-vindo, Marina. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagino que vai ser maravilhosa essa fala. Passo para você. Querido William, obrigada. Inicialmente eu quero, então, agradecer, né, a possibilidade de estar nesse espaço. Acho que a gente precisa realmente construir espaços de discussão, né? É uma temática extremamente relevante e, então, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, ao NUGED pela iniciativa, por ter esse projeto tão lindo em andamento e o sucesso que ele tem sido. Agradecer, então, a fala do Ritor, a fala do Daniel, agradecer aos tradutores também de Libras que fazem, então, que a nossa fala também seja contemplada. E gostaria, então, de iniciar falando, eu tenho o desafio de falar de saúde, né? E eu digo que é um desafio porque nós estamos num momento pandêmico, né? Ser uma pessoa LGBT com certeza já é um desafio dentro da sociedade brasileira, que a gente sabe que é construída dentro de um patriarcado, né? Então, falar de saúde dessa população específica, para mim, é um desafio. A saúde, ela é considerada, dentro da Constituição de 88, um direito universal. E que ele deve ser garantido pelo Estado, né? De forma universal, integral e sem discriminação. Parando para pensar na fala do Daniel, né, e todas as questões do armário, né, e o que o armário causa muitas vezes nas pessoas, e que ele tem o seu momento de saída ou não, né, como o Daniel brilhantemente trouxe, eu paro para pensar em como falar de saúde, né, em todo o contexto que nós vivemos nesse momento. Mas precisamos, né? Precisamos. Então, dentro da população LGBT, das políticas públicas, nós temos a política integral de saúde da população, que ela tenta exatamente, da população LGBT, que ela vem exatamente para tentar garantir essa saúde para essa população, né? Uma política relativamente nova, ela tem a portaria de 2011, mas 2013 é que ela realmente se efetiva, e ela ainda está num processo de implementação quase que eterna, levantando um pouco da crítica, né? Mas falar dessa saúde, dessa população específica, um dos pontos que a política traz é a questão da saúde mental, que é um ponto que a gente traz hoje de uma forma mais específica pelo Setembro Amarelo. Mas para falar de saúde mental dessas pessoas e falar de saúde, né, de forma geral, eu preciso pensar em como essas pessoas vivem, né? E quando eu falo vivem, eu ressalto que para cuidar das pessoas, eu sou enfermeira, hoje sou docente na Universidade Federal de Pelotas, né? Mas para cuidar, que é o meu objetivo principal enquanto enfermeira, e que eu formo as pessoas para isso, eu preciso que as pessoas estejam vivas. E a realidade que a gente tem dentro da sociedade brasileira é que a comunidade LGBT é uma comunidade que tem as suas vidas cerceadas de forma muito violenta e cedo, né? Então, parar para pensar na saúde dessa população é pensar em como essas pessoas vivem, mas elas precisam estar vivas para que realmente a gente consiga cuidar dessas pessoas. Eu trago alguns pontos, por exemplo, que o Brasil, a cada 26 horas, uma pessoa LGBT é assassinada. Outros estudos trazem, por exemplo, com as questões de violência, que em 2018 até teve uma queda, mas continua tendo assassinatos de pessoas LGBTQI a mais. E dentro desse grupo, que, por exemplo, o estudo traz, né, um levantamento de 445 vítimas, 58 dessas pessoas cometeram suicídio. Isso é super importante da gente pensar e refletir sobre. É um número alto. E essas pessoas, o que leva essas pessoas a cometerem suicídio, por exemplo, né?
sofrimento, seja pelo armário, mas especialmente uma sociedade que discrimina, né? A política pública de saúde da população LGBT, ela vem exatamente para reconhecer que há discriminação e que essas pessoas sofrem em função dessa discriminação, né? Dentro do período da pandemia, isso tem se agravado, bem como o reitor Flávio falou, né? Nós temos as pessoas voltando para os armários para poder sobreviver, voltando para casas de familiares, porque precisa de um aporte, né? Então, retornando para espaços de violência. Então, a população LGBTQIA+, ela é uma população que hoje ela sofre inúmeras violências, sejam as questões relacionadas especificamente com a diversidade de gênero e sexual, né? Mas violências outras, porque o apagamento dessas pessoas também é violência. E eu trago isso porque a gente, para que as políticas públicas existam, a gente precisa de dados estatísticos. Por exemplo, especialmente, né, o censo do IBGE. O item, por exemplo, né, orientação sexual e identidade de gênero, são dois pontos que ainda não estão incluídos de forma efetiva. Há um projeto de lei, 420 de 2021, desse ano, inclusive, que foi o senador Congarato, que ainda está em trâmite. E é super importante que a gente pare para pensar, porque essas pessoas só vão existir de uma forma efetiva dentro da sociedade brasileira a partir do momento do levantamento dos dados. Então, nós ainda temos uma invisibilidade dessa população dentro dos dados estatísticos, e que isso repercute diretamente nas políticas, nas implementações de políticas públicas e do financiamento desse cuidado a essa população. Então, quando eu paro para pensar em saúde mental, e eu trabalho especialmente para o SUS, e aí eu reforço, né, a importância que a gente defenda o SUS, né, porque é ele, sim, que garante à população, em sua maioria, a saúde que nós temos, né? E aí, quando eu paro para pensar em SUS, eu paro para pensar também, né, nos atravessamentos. A gente fala da população LGBTQIA+, como um grupo, né, específico. Ele é um grupo, mas ele é um grupo que a gente precisa pensar ele como multifacetário. Nem todo o LGBTQIA+, a pessoa que é gay, nem todos são brancos, por exemplo, nem todos são negros, né? Nem toda a lésbica, ela vai ter, vamos dizer, uma classe social que permita ela, por exemplo, acessar determinados serviços de saúde e não sofrer nenhum constrangimento. Ou então uma mulher trans, né, que pode não ter talvez seu direito respeitado quanto o nome social, sendo que a política ela nos determina que a gente deve utilizar o nome social. Então, eu trago várias reflexões para mostrar que falar de saúde dessa população é especialmente a gente pensar em determinantes sociais de saúde, como essas pessoas vivem e trabalham. Então, há questões econômicas, né, envolvidas, há as questões educacionais, há acesso à educação, e aí eu trago o ponto da educação para reforçar, porque o IFE é um espaço de educação, assim como eu estou no espaço, né, enquanto docente da UFEPEL, que é um espaço de educação que precisa ser construído pensando na diversidade. E aí eu parabenizo mais uma vez o IFE por esse espaço, né? A construção de espaços de discussão e de sensibilização, além de um marco legal, ele traz a possibilidade que a gente discuta e coloque o assunto de uma forma mais natural, né? Exatamente esse afastamento dos assuntos, às vezes não, ele muitas vezes mantém as pessoas em determinados armários, né? Um armário social como forma geral, e ao sofrimento. Então, nós precisamos de mais espaços como esse para que a gente consiga, então, discutir e ter de uma forma mais natural. Mas, voltando para a questão de saúde, então, a saúde, ela perpassa por vários campos, né? E junto com a educação, né? Eu sempre digo que o espaço educacional para a população LGBTQIA+, ele é um espaço muito dicotômico, porque ele pode ser um espaço que acolhe, mas ele também pode ser um espaço onde a gente tem muito sofrimento, pelas questões de bullying, pelo não se encontrar dentro daquele espaço,
tanto pelas questões ligadas à diversidade sexual, mas também as questões de classe e de raça. Porque a gente sabe que uma pessoa que é LGBTQIA+, que é negra, ela vai ter um espaço outro em comparação a uma pessoa branca. Né? E o que uma pessoa de classe média alta, né, em comparação a outras, ela pode ser privilegiada, por exemplo, como o Daniel falou, né, a fuga, né, vou ir para outra cidade, eu vou ir para outro país, eu vou procurar uma outra escola. Essa possibilidade para a pessoa que depende da infraestrutura do Estado, ela é outra. E isso vai gerar mais sofrimento ainda, porque os dispositivos acabam sendo um pouco mais restritos. Então, como profissional da saúde e educador, e os educadores também, e a sociedade como um geral, né, porque a saúde dessa população, ela não é só de responsabilidade minha. Enquanto a gente fala de Estado, nós temos que nos incluir, porque nós somos responsáveis também, né, como sociedade civil, e que é a sociedade civil que ainda faz com que as políticas públicas da saúde LGBT realmente estejam em andamento, né? A política pública de saúde da população LGBTQIA+, ela foi realmente efetivada exatamente pela luta dessa população, da população trans, da população gay, da população lésbica, bissexual, como um todo, né? Houve muita luta, e essas pessoas lutam até hoje para existir fisicamente e existir enquanto ser social dentro da sociedade brasileira. Quando eu falo isso, então eu alerto para que essas pessoas, alguns vão estar no armário em seu momento, vão talvez ou não ter o seu momento de saída, mas muitos outros saíram e lutaram para que as pessoas pudessem sair do armário, né? E que elas continuassem vivas e tivessem direitos de construir família, direito de ter saúde, de chegar num serviço de saúde e ser respeitado como qualquer outra, acessar, porque a pessoa que ela é gay, é lésbica, ela também tem hipertensão, ela também tem diabetes, ela também tem dor de cabeça, né? E ela precisa ser olhada de uma forma integral. E quando eu vou para o domínio da saúde mental, e pensando no Setembro Amarelo, né, eu ressalto, então, que nós, enquanto sociedade, nós temos um papel importante de apoiar essas lutas, né, e realmente exigir que as políticas públicas, saúde, de educação, assistência social, elas se efetivem, para que a gente consiga ser o apoio social que essa população precisa. Dentro do campo da saúde mental, a gente tem vários dispositivos que a gente pode buscar para tentar apoiar essas pessoas. Mas um ponto que eu ressalto importante, eu fiz várias anotações que com certeza nem metade eu vou conseguir abordar, mas eu gostaria muito mais de conversar com as pessoas para que a gente construa como um todo, né, dentro dessa noite. Mas eu gostaria de ressaltar que o SUS, ele é um instrumento de luta pela saúde e que é nele que a maior parte da população acessa a saúde. A população brasileira, cerca de 58% da população brasileira é negra, e ela é uma grande parte da população LGBT, por exemplo, né? E as mulheres também. E é essa população que mais depende do SUS. E o SUS realmente acolhe, deve acolher. Então, quem estiver nos escutando e de repente está em sofrimento, ou conhece alguém que está em sofrimento, tem alguns sinais de alerta, que aí eu ressalto exatamente para que a gente pense nisso, né? Então, preocupação com a própria morte, com a falta de esperança, e que a gente sabe que está super comum nesse momento de pandemia, por todas as questões da pandemia, pelo estresse que é a gente, né, estar convivendo com dificuldades, né? As pessoas perderam o emprego, se afastaram da questão educacional, né? Ou estão nesse ensino remoto, que, querendo ou não, ele traz um distanciamento. Então, pensar, né, olhar as pessoas, né, a expressão das pessoas. Então, uma pessoa que me fala que ela está desesperançosa, que ela está pensando em se machucar, que ela se machuca, eu preciso escutar. Vocês podem me perguntar, mas Marina, o que eu posso fazer se eu vi que tem, né,
uma amiga minha tá com uma mudança alimentar, ela não come, as roupas modificaram, ela não tá, o asseio dela já não tá como antigamente, né? Ela não conversa mais, ela realmente procurar escutar essa pessoa, né? Perguntar se ela tá bem. Às vezes as pessoas só precisam disso, que a gente pergunte em que a gente pode ajudar e que a gente escute. A escuta, ela é super terapêutica, é algo que muitas vezes é simples e que a gente pode escutar a demanda e ajudar essa pessoa a pensar, né, no que ela poderia fazer. E aí eu ressalto do acolhimento. O acolhimento é o papel de qualquer dispositivo de saúde que tu possa acessar, qualquer do SUS, qualquer espaço tu pode acessar, ser acolhido, o profissional vai te escutar e vai tentar direcionar. Claro que os CAPs, os Centros de Atenções Psicossociais, eles são um dispositivo em saúde mental mais adequado, e o acolhimento é em livre demanda. Então, se vocês identificaram, né, autoagressão, né, alguma situação, vocês podem acessar esses dispositivos. Além disso, às vezes a gente não quer se expor, né? A gente tem dificuldade de se expressar e dizer que está em sofrimento, né? Ou que está se machucando, ou que tem um pensamento de desesperança, pode ser constrangedor. Então, a gente tem outras alternativas. Então, a gente podemos acessar, por exemplo, o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, que é o telefone é 188. Vocês podem se identificar alguma situação de violência, né, e que vocês precisam de ajuda, não sabem o que fazer, a gente tem o Disque 100, tá? Ambos os telefones são 24 horas, tá? O Disque 100, a gente pode denunciar qualquer tipo de violência que a gente possa identificar, tá? Então, são estratégias que a gente pode adotar na busca de auxiliar as pessoas a se cuidarem, a terem saúde e a estarem conosco, né? O Setembro Amarelo, exatamente, ele marca para a gente pensar em saúde mental, em cuidado, em valorização da vida de uma forma específica. Então, eu convido a todos para se olharem, né? Para se olharem e olharem as pessoas ao seu redor. Nesse período de pandemia, a gente passa muito tempo na tela, né? Porque é a forma que se encontrou para que algumas coisas continuem, mas que a gente precisa também olhar para o outro, olhar para as pessoas e tentar ser mais humano e próximo. A população LGBTQIA+, os estudos, porque nós não temos dados brasileiros, tá, que nos digam sobre saúde mental, determinantes sociais de saúde no completo, a gente tem algumas organizações, por exemplo, como o Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, que tem um estudo de 2018, que ele tenta pegar o Brasil como um todo, mas a gente precisa realmente olhar essa população com mais sensibilidade e tornar ela visível em dados para que a gente possa, então, pensar nas políticas, ver quem é a nossa população LGBTQIA+, e possa dar visibilidade, porque a partir do momento que eu dou visibilidade para essa população, eu amplio enormemente as possibilidades de que o Estado possa apoiar de forma significativa e valorizar cada vez mais a vida dessas pessoas que hoje ela ainda é cerceada tanto socialmente, quando ela é invisibilizada, mas também pelas outras violências que acontecem, né? Seja os discursos de ódio que a gente tem dentro da internet, por exemplo, e que muitas vezes essa fala pode desestruturar completamente a pessoa, não só por ser LGBTQIA+, mas como um todo, as pessoas estão num momento de fragilidade, e que é super importante que a gente visualize, né, o outro, né, e as demandas, e a escuta, ela é essencial. Nesse momento, a gente está, muitas vezes, extremamente grudado na tela, né, e a gente não para, muitas vezes, para falar de uma forma efetiva com as pessoas, de escutar, né, de ser escutado. Então, a minha fala principal, eu acho que é essa, né, e eu me coloco aberta para que a gente converse, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? Nós precisamos conversar sobre as questões
de diversidade sexual e de gênero, nós precisamos falar mais sobre as questões de raça, nós precisamos falar sobre as questões de classe, e como elas se ligam, e como isso repercute na saúde das pessoas, e como ele pode ser um determinante da vida, muitas vezes, das pessoas, né? Então, eu agradeço o espaço, parabenizo mais uma vez, porque a construção desses espaços de discussões é de muita importância, e ele é uma resistência no momento em que a gente vê ondas de ódio e de conservadorismo que colocam as pessoas, empurram as pessoas de volta para o armário, e que isso pode levar a sofrimento e a outras repercussões que a gente conhece. Então, eu fico à disposição, agradeço mais uma vez, agradeço a possibilidade de falar e espero ter contribuído com um pouquinho, pelo menos, com a nossa noite. Muito obrigado, Marina. A gente fica muito lisonjeado com a tua fala. Acredito que saímos todos mais enriquecidos com o teu relato. Então, pessoal, vamos começar agora as nossas perguntas dos palestrantes. Eu vou pedir, então, que tanto o Daniel quanto a Marina, nesse momento, liguem as câmeras para a gente poder conversar um pouquinho, né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta, que foi feita no chat. A princípio, a pergunta foi feita para o Daniel, mas abre espaço também para a Marina comentar. Acho que é até importante a gente ouvir, né, a opinião da Marina também, tá? Então, a primeira pergunta da Agatha Silva, né? Para homens, a saída do armário é mais complexa e difícil por conta da masculinidade forçada, também um pouco tóxica. Será que algum dia isso terá fim? Você acredita, Daniel, Marina? Bem, eu acho que não é necessariamente mais complexa do que para as mulheres, assim, tem outra complexidade, né, porque eu acho que para as mulheres tem uma questão de invisibilidade lésbica, né, é isso que as autoras lésbicas falam muito, assim, né, de que a opressão se configura para o outro lado, né? Por uma certa negação da existência, por certa invisibilidade. Então, não é mais complexa, mas talvez ela seja essa dinâmica de violência seja menos visível, né? Porque com a masculinidade, de fato, as consequências geralmente são mais estrondosas, assim, midiaticamente, né? Então, a gente vê, por exemplo, que a homofobia masculina, digamos assim, ela atinge inclusive pessoas heterossexuais. Eu não sei se vocês lembram, mas recentemente teve um caso de um menino, né, filho da cantora Valkyria, esqueci o nome dela. Enfim, filho de uma cantora, assim, relativamente famosa, que postou no TikTok um vídeo em que ele fazia uma brincadeira com outro menino, sendo que ambos héteros, declaradamente heterossexuais, e eles fingiam que iam se beijar, e aí ficavam, e ele começou a sofrer bullying por isso, assim, né, bullying, né, comentários homofóbicos, comentários muito violentos. Ele gravou um vídeo esclarecendo que não sou gay. Os comentários continuaram e ele acabou se suicidando, né, e ele não era gay. Então, assim, a homofobia, ela é tão pesada que ela atinge qualquer pessoa suspeita, né, qualquer pessoa que não está plenamente de acordo com a expectativa da masculinidade hegemônica, ela se torna um alvo, né? Em relação às mulheres lésbicas, eu acho que existe uma negação da própria existência do lesbianismo, né? Eu acho que, por exemplo, quando uma mulher fala que é lésbica, eu acho que uma reação muito comum é assim, mas será mesmo? Será que é porque tu não teve uma experiência ruim com homens, né? Sempre tem um questionamento da veracidade desse desejo, né? Então, enquanto os homens estão sempre sendo postos em suspeita e qualquer mínimo deslize automaticamente os torna homossexuais, para as mulheres, parece que esse desejo é negado, é o contrário, né? E eu acho que isso só vai acabar... Bom, isso pode ser amenizado, né? Digamos, com políticas de combate à homofobia, à discriminação. Eu acho que só vai acabar quando a gente deixar de ter uma hierarquia, né, em que uma identidade heterossexual é mais desejável que a homossexual, né? Porque a homofobia, ela é de fato um medo,
Não tem esse nome por acaso, né? As pessoas, elas atacam, elas são agressivas porque elas se sentem atingidas. Né? Uma pessoa, a comunidade LGBT, ela desafia uma série de tradições, ela desafia, e as pessoas têm medo disso. Né? Então, enquanto as pessoas tiverem medo desse lugar abjeto, medo de elas mesmas serem gays, lésbicas, dos seus filhos serem, então elas vai continuar existindo violência. Né? Então, eu acho que essa questão do armário, assim, o fim do armário, eu acho que tá longe, né? Mas eu acho que a gente tem estratégias para lidar com isso, né? A gente tem que, eu acho que a Marina trouxe aí algumas estratégias, como é importante a gente falar sobre isso, a gente poder também nos fortalecer com estatísticas, com dados, para fortalecer as políticas públicas. Perguntinha difícil, né, Daniel? Simples e difícil, né? O que eu penso sobre isso é que homens são homens dentro da sociedade e há uma questão de poder envolvido, né? Então, querendo ou não, ainda... E há uma questão também da construção sobre a mulher lésbica, né? Porque a mulher lésbica, para algumas pessoas, né, especialmente homens, tem a questão do fetiche envolvido também, né? Então, uma mulher que se relaciona com mulher, há dúvida, como o Daniel trouxe, né? Ah, será que é? Não, tá só experimentando, isso vai passar, uma fase, né? Uma fase, isso vai passar, né? Então, há toda uma desconsideração, mas também há uma construção de fetiche sobre essa questão. Mas eu vejo muito a questão do poder. Um homem continua sendo um homem, e dentro da nossa sociedade, dessa construção patriarcal, eles ainda têm mais possibilidades do que nós, mulheres. Então, eu vejo algumas construções nesse sentido. Quando acabar, como o Daniel falou, talvez essa hierarquia imposta da heteronormatividade, né? Do homem em si. Heteronormatividade, não nesse caso exatamente, mas exatamente dessas relações, né? Dessa diferenciação das nossas construções enquanto o que é ser homem e o que é ser mulher dentro da sociedade. Porque um homem gay, ele ainda é um homem, né? Ele continua tendo o seu espaço de privilégio. E aí, se a gente for colocar as intersecções de classe, de cor e algumas outras coisas, a gente vai ver que a balança ela é bem diferente. Joia, muito obrigada. A segunda pergunta, ela é minha, tá? Aí vocês dois... gostaria que vocês comentassem algo sobre, tá? Vamos supor a seguinte realidade. Eu não sou gay, eu não sou lésbica, tá? Entre aspas. Por que é que eu devo lutar pela causa, pela desconstrução dessa hegemonia heteronormativa no meu cotidiano? Pensando especialmente nos nossos estudantes em formação, né? Vamos pensar assim nos adolescentes. Por que é que eu tenho que fazer isso? E aí, antes, Marina, o que tu acha? Ai, vamos junto. Ai, eu adoro uma coisa coletiva, assim. Por isso que o meu projeto é coletivo, assim. Coletivo Idete Bahia, tudo coletivo. Adoro construções. Olha, assim, eu paro para pensar muito que nós não vivemos em ilha, né? Nós somos uma sociedade e se a gente para pensar como um todo, né? Falar que, por exemplo, tu pode ter uma mãe, tu pode ter um pai, tu pode passar por isso, eu acho que é muito simplista, eu acho que é muito mais complexo, né? Mas pensando em construção de sociedade, se eu penso de uma forma progressista e eu penso numa sociedade enquanto um coletivo, e o bem-estar de todos também transpassa o meu bem-estar, a luta, né, por igualdade de gênero também vai, de gênero, diversidade, enfim, vai me afetar também, né? Eu posso ter familiares, eu posso ter colegas, eu posso ter várias pessoas nessa mesma situação, ser desta população. Aí a gente vai parar para pensar também o porquê ser antirracista, né? Porque lutar por essa causa também, né? Enquanto sociedade, se nós pensamos num bem social e vivemos numa construção ampla, né, e que nós gostaríamos de igualdade, né, e se eu não me coloco enquanto mais
importante do que o outro, a luta do outro também tem que ser a minha luta, para que nós consigamos construir uma sociedade mais justa, né? Então, quando a gente fala que as pessoas têm direito, elas têm direito de serem o que elas são, né? Quando eu digo que as pessoas precisam ter seus direitos e um deles é a vida, né? Quando eu luto junto com essas pessoas, eu estou lutando, né, com a população LGBT para que elas se mantenham vivas. Eu não estou falando simplesmente que elas vão ter um direito de acessar algo. A luta ainda LGBT muitas vezes é por vida, né? As pessoas trans, elas estão morrendo com 30 anos, 40 anos de média de vida, né? Então a gente tem uma construção muito mais violenta de sociedade, né? Que a gente precisa pensar o porquê de toda essa violência, né? Então, lutar com as pessoas é lutar por vida, é lutar por direitos, né? Direito para todos, não só para mim, enquanto ser de privilégio, né? Mas eu vou parar de falar, que senão não vou passar a palavra para o Daniel, porque eu tenho esse problema, tá? Eu fico refletindo e não paro. Curiosamente, eu tenho um problema parecido, né? Sim, eu concordo plenamente com o que a Marina colocou. Eu acho que existem duas respostas para essa pergunta, né? Eu acho que existe uma resposta, digamos, mais ética, assim, né? Que eu acho que é isso, que sociedade a gente quer viver. A gente quer uma sociedade hierarquizada, a gente quer uma sociedade que, né, uns precisam sofrer, estar em vulnerabilidade para os outros usufruírem de privilégios, né? É isso que a gente quer. Mas eu acho que existe uma resposta também prática, né? Que a questão é que é o seguinte: a homofobia, a violência que se dirige às pessoas LGBT, ela é um reflexo das normas de gênero, né? Então, existem normas de gênero que organizam o modo como nós devemos viver o gênero, como a gente deve caminhar, né? Como a gente deve comer, que piadas a gente deve rir, qual programa de TV a gente tem que gostar, qual esporte a gente tem que jogar, qual cor a gente tem que vestir, né? E algumas pessoas, elas desafiam essas normas e elas se tornam alvos de violência, né? E o que a Marina estava falando, as pessoas trans especialmente, né? Mas todo mundo está sujeito a essas regras, né? E as regras, elas são muito estritas, né? Para as mulheres e para os homens, de novo, assim, considerando que existe uma hierarquia entre eles, mas para as mulheres existe o que é ser uma mulher, né? Como é que uma mulher deve se portar, como é que uma menininha tem que fazer, como é que ela tem que cruzar as pernas, que roupa ela tem que vestir, com quantas pessoas ela pode se relacionar, com que idade ela tem que ter a primeira relação sexual, ela não pode falar demais, ela não pode ser muito engraçada, senão ela vai arranjar marido, né? E os homens não podem chorar, os homens não podem mostrar sentimentos, os homens têm que ser bom em esporte, tem que ser forte, tem que ser viril, não pode, né, assim, tem que ter, sei lá, tem que ser melhor, tem que ganhar bem, tem que ter um carro bom, né, tem que ser o melhor em tudo, não pode levar desaforo para casa, tem que se expor à violência, né? Os índices, por exemplo, de acidentes de trânsito são muito maiores entre homens, por que será? Por que os homens se cuidam menos que mulheres? Por que os homens têm mais dificuldade de usar máscara contra, né, da Covid, né? Por que, né? Assim, eu não sei se vocês repararam isso, mas isso é um dado, né? Por que tem que se expor, né? O que se prova quando não se usa máscara? Eu não preciso de máscara, máscara é coisa de viadinho, né? Então, assim, no fundo, eu acho que essa é a resposta mais prática, menos ética, mas ela é real, é que todos nós estamos sujeitos, né? Todos nós estamos vigiados por essas normas, né? E todos nós podemos ter vidas melhores se a gente conseguir ser mais flexível com elas, né? E eu acho que os estudos de gênero, às vezes, são atacados publicamente como se quisessem acabar com tudo. E não é isso, né? Eu acho que existe essa ideia de ideologia de gênero, né? Eu imagino que vocês já devem ter escutado isso, né? E essa ideia de ideologia de gênero é uma falácia, né? Porque o que ela dá a entender é que as pessoas que estudam gênero, como eu, a Marina, o William, a gente quer impor uma cartilha. Mas, ao contrário, né? O que a gente quer fazer é questionar o modo como as cartilhas já são impostas. A gente quer que as pessoas tenham mais liberdade para poder decidir se querem seguir ou não. Quem quer seguir, segue. Assim, quem quer vestir... a menina quer vestir rosa e gostar de princesa, ela pode gostar de princesa.
né? E o menino que gosta de futebol pode gostar, mas pode ter meninos que não gostam de futebol, né? Que não precisam sofrer bullying por causa disso. E, gente, essa é a realidade, né? Então, eu acho que é um pouco... Eu acho que quando a gente fala de gênero e sexualidade, a gente está falando da população LGBT, que são as pessoas em maior vulnerabilidade, mas nós estamos falando de todo mundo. Né? Então, eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Ninguém sai perdendo, né? Essa é a luta por todos nós, né? Seja LGBT ou não. A próxima pergunta é do professor Alexandre Pitol, né, aqui do Campus Passo Fundo. Considerando essa articulação entre a saúde mental, o gênero e a diversidade sexual no espaço delineado, por exemplo, em jovens do ensino médio, pergunto: como devemos atuar, docentes, como elementos indutores da construção integral do conhecimento conectada e a atuação do jovem como ser livre e pleno de seus direitos? Uma pergunta voltada à atuação dos docentes. Como vocês acham que os docentes deveriam atuar, então? Complexo, né? Assim, eu vou dar um pouco da minha visão, tá? Enquanto o docente Daniel ficou com a carinha assim. Me ajuda, Daniel. A minha visão, né, sobre a questão de formação é que nós precisamos estar abertos. Eu acho que a primeira questão é exatamente evitar as barreiras, né, do que é diferente, do que é diferente e o que é que as pessoas estão nos trazendo, né. Acredito que alguns pontos tratar com naturalidade, escutar a demanda, escutar as pessoas, né, não se afastar, né, acho que já é um caminho super positivo, porque a maior parte das vezes essas pessoas, né, as pessoas tentam falar, tentam, né, se expressar, e a gente vê o canal fechar o tempo inteiro e as pessoas não querem escutar. E essas angústias vão se acumulando e a gente sabe que isso repercute de uma forma não saudável. Né? Eu acredito muito na escuta, mas eu acredito que os professores não fazem milagres. Tá? Então, a gente precisa de estrutura para auxiliar os professores a essas vivências, né? Então, a educação permanente continuada dos professores é super importante, que a gente tem espaços de discussões formais, né? Essa semana eu tenho um projeto, né? Como eu falei, eu estou no projeto como coordenadora, né, do Coletivo Idete Bahia, e nós temos o chimarrão científico. E a gente estava conversando com o Leandro Leal, que é do canal Ajuste de Cores, né? E a gente conversava muito sobre essas questões, né? E a gente falava muito das políticas que hoje em dia ainda são muito pautadas na sensibilidade das pessoas. E a gente não pode esperar que os professores simplesmente tenham uma sensibilidade natural, muitas vezes, sobre essas questões. Então, a gente precisa realmente dar suporte, que isso seja um tema dentro de formações, que seja discutido com os docentes, porque eles vêm de construções sociais, né? O professor, ele não é uma tela branca que simplesmente caiu dentro da escola e que ele tem que dar conta, né, de ser capaz de dar conta de toda a demanda sozinho, ele precisa também de preparo, ele precisa de um suporte, né? Então, os núcleos, né, de diversidade de gênero das faculdades, dos institutos, né, da escola como um todo, né, elas precisam também dar suporte. Não é uma responsabilidade só do professor. Eu vejo muito assim, né? Então, o preparo precisa ser tratado com uma forma mais ampla, né? E que não existe fórmula de bolo, na minha visão, né? Eu acredito que cada caso é um caso, cada ser é singular. Então, dentro disso, a gente vai conseguir ter alguns pontos, né? Mas agora dizer assim, age dessa forma que vai dar certo sempre, eu acho que é impossível, né? Porque cada pessoa tem as suas particularidades, tem as suas demandas, tem as suas necessidades. Nós temos aqui... Eu não tenho muito a acrescentar, sim, estou contemplado. Tá bom, então. Nós temos aqui comentário, tá? Não é propriamente uma pergunta, é um comentário feito pela Agatha Silva, que diz o seguinte: é necessário que a gente entenda essa luta para que assim todos possam viver iguais em sociedade.
entender nos leva a refletir e desconstruir mais um estigma e ritual de preconceito. Muito bem, Agatha, eu acho que é por aí mesmo. E aí, depois na sequência temos mais uma pergunta, William. Tu queres fazer? Posso Pergunta fazer? sim? Pode fazer? Tá. Sim. A Marina Antunes Rodrigues pergunta, né? Onde fica a bissexualidade nesse debate? Não me encaixo na heterossexualidade nem na homossexualidade. O impacto psicológico de não pertencer e não ser respeitado em lado nenhum é terrível. Como vocês acreditam, então, que essas identidades, muitas vezes, que não são consideradas, se encaixam nessa discussão? Vamos junto, Daniel? Vamos lá. Vamos junto, então. Realmente, assim, a bissexualidade, ele é um tema que assim, se a população LGBTQIA+, ela já está invisível, né, dentro das políticas, de forma geral, a população bissexual é mais ainda. E aí, isso que a gente não vai entrar nas questões, por exemplo, até de preconceito dentro da própria população LGBTQIA+, que também acontece, né? O bissexual, muitas vezes, é visto como um indeciso, né? Ele não decidiu ainda o que ele vai fazer, se ele vai ser uma coisa ou outra. Então, realmente, acaba causando uma angústia, porque a sociedade diz que tu tem que ter um lado, né? Para onde tu vai, te decide, porque a gente precisa te colocar dentro de uma caixa, né? A gente precisa rotular o que tu és, né? E eu acho que isso causa muita angústia, porque para a sociedade eu tenho que devolver o que eu sou, eu tenho que devolver o que eu sou na roupa que eu visto, no cabelo que eu... dentro de toda uma construção, né? E o bissexual, exatamente, ele fica dentro ainda é visto muitas vezes como um ser indeciso, que não é. Ela é também uma particularidade, essa pessoa tem essa construção, e ela existe, e ela é possível. Então, realmente, acredito que a gente precisa discutir mais a bissexualidade, porque a gente focou muito tempo a questão da questão do gay, de ser gay, e aí eu trago com a intersecção da questão, porque um homem gay, ele ainda é um homem, então a gente tem um atravessamento sobre as questões do gênero, né, o homem e a mulher. As mulheres lésbicas dentro do movimento ganham um pouquinho mais de visibilidade, mas ainda é muito incipiente, e a população bissexual ainda continua muito visibilizada. Então, a gente precisa realmente discutir mais sobre esse tema, para ter mais dados e mais propriedade para conseguir apoiar essas pessoas também. Daniel, contigo. Eu fiquei pensando, assim, de novo, me sinto muito contemplado. Eu fico pensando um pouco nessa coisa do armário também, né? Que existe um armário também na bissexualidade, e que eu acho que ainda ele é mais complexo, né? Até para se entender, né? Porque chegar na definição de, ok, eu sou bissexual, eu acho que é um momento muito complexo, porque perpassa, né, a questão de eu sou gay ou eu sou lésbica, né? Uhum. Então, se eu não me encaixo na heteronormatividade, primeira tentativa é a outra caixa, né? Que a outra caixa é eu sou gay ou eu sou lésbica, né? Sim, por isso que eu acho que questiono também, por exemplo, se a saída para a heteronormatividade é sempre essa construção de uma identidade homossexual positiva, justamente porque nem sempre, digamos, o homoerotismo coincide com ser gay, ser homossexual. Às vezes pode ser, parte de um contexto mais amplo da sexualidade, que essa velocidade é um pouco apagada às vezes, né? Então, que é bom não se restringir, né? É ter essas inclinações afetivas sexuais com pessoas do mesmo gênero e do outro, né? Então, de fato, é isso, assim, cada letra da sigla, assim, vai viver coisas específicas, e eu acho que, de fato, tem uma visibilidade muito grande dos gays, homens gays brancos, né? Que estão, digamos, dentro da hierarquia, dentro do movimento LGBT, são aqueles que ocupam a posição de maior privilégio, né? Enfim, eu acho que a bissexualidade acaba foi historicamente ofuscada, né, e esquecida, e enfim, eu acho que já está mais do que na hora da gente falar mais sobre isso, inclusive, de novo, porque falar sobre isso amplia também
assim, nos dá mais possibilidades de falar de uma maneira mais rica também sobre a homossexualidade e sobre a heterossexualidade, né? Joia, nós temos mais um comentário aqui, da Michele da Silva, que diz assim: por isso, os núcleos de gênero e diversidade são importantes. Um dos papéis é a divulgação de conhecimento científico e de sensibilização das pessoas que habitam o ambiente escolar e entorno. Agora, tu queres fazer uma pergunta, William? Isso, agora uma pergunta minha, né? Aproveitando então, né, que eu tô aqui na sala, vou usar um pouquinho, eu tô brincando. Então, pessoal, o que eu gostaria de perguntar é, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, né? Apesar de ser um mês específico voltado à questão de saúde mental, esse não é um tópico que deve ser tratado só em setembro, né? Ele deve acontecer o ano inteiro. Que recado vocês dariam dentro das práticas profissionais de vocês para todos que nos escutam aqui, né? Servidores e alunos, basicamente, né? E comunidade acadêmica, né? De como trabalhar com essas questões de saúde mental, né? Especialmente na sua relação com a diversidade sexual, de gênero, né? Mas mais focada na questão da saúde mental. Como que podemos trabalhar, pensar essas questões no nosso cotidiano? Desculpa aí, William, a ideia é mais assim para funcionários, para profissionais ou para a comunidade em geral? Assim, é mais para pensar isso numa... Seria, como o professor é formado por professores, né, técnicos, professores e alunos, né, seriam esses três públicos, vamos dizer assim, né? Eu acho, assim, que não, a gente não tem como, a gente tem que conseguir ser mais honesto, né, e sobre a questão do estigma, né, sobre os medos. A gente tem que... Não existe uma estratégia de saúde mental voltada a essas questões que não passe pelo combate ao preconceito, ao estigma, à discriminação, né? A gente precisa poder falar sobre esses assuntos, né? Então a gente precisa estar sempre de olho, a gente precisa estar sensível, a gente precisa ter coragem também para chamar atenção, né? Para parar nos momentos que a gente acha que aconteceu alguma coisa errada, para questionar, para se questionar, né? Também a gente tem que ter uma certa sensibilidade para entender os limites das pessoas, né? Assim, a gente tem que entender, enfim, tem questões de gerações, né? Que algumas pessoas nasceram numa época em que esse assunto era muito mais comum, tem pessoas que viveram em outra época e que existem jeitos diferentes de lidar, né? Então, enfim, eu acho que talvez passe por uma questão de enfim, poder falar sobre isso, assim, promover espaços e trazer esse assunto à tona, e ser mais honesto, e criar espaços de possibilidade, né, que as coisas possam também ser faladas e ser conversadas. É o que me ocorre, assim, né, de maneira mais ampla. Assim, né? Que eu penso primeiro que envolve uma certa desconstrução, né, de alguns pontos, né. Eu sempre falo muito do estar aberto, né, e estar aberto a se desconstruir. Como o Daniel falou, tem algumas questões que realmente a pessoa veio de outra época, tem uma construção social que a gente não tem como dizer assim, não, agora tu aperta um botão e isso tudo aí que tu pensa acabou, já era, não vale mais para o contexto que a gente vive. É muito mais complexo. A construção social, né, das pessoas é algo complexo e que ela não é estática, né? Há a possibilidade que a gente vá aos poucos desconstruir. Então, a gente vai ter que ter, entre aspas, um trabalho em conjunto, né? Das pessoas que estão nesse momento. Não, a gente precisa pensar em gênero, diversidade, entender que essas pessoas têm direito de existirem, né? E que se tu acha um pouco estranho, né? Calma, né? Vamos tentar trabalhar isso, vamos tentar desconstruir, entender. Eu acho que o primeiro passo é estar aberto, né? Da possibilidade de entender que aquilo que é a vida do outro não quer dizer que seja uma escolha para mim. Então, não é porque a pessoa é homossexual, se eu aceitar, eu também vou ser. Essas construções um pouco duras para as pessoas, né? Que eu acho que afastam e dificultam alguns processos, né?
A escolha do outro é a do outro e eu preciso respeitar. Eu acho que o respeito ele é super importante. Mas para que a gente consiga ter dar passos para frente, a gente precisa muito da questão do desconstruir. Né? Quando a gente fala de feminismo, um dos primeiros pontos que a Bell Hooks fala é isso, né? Que a gente precisa desconstruir primeiro os nossos preconceitos para poder entender o outro. E eu penso muito nisso. Enquanto docente, eu acho que toda semana eu tento me desconstruir um pouco de alguns pontos. Né? Aqui a gente está falando muito da questão de diversidade, de gênero e sexual, que é o ponto principal do nosso encontro. Mas eu acho que a gente precisa estar aberto, né? Enquanto docente, enquanto aluno, enquanto técnico, né, em educação, acredito que estar aberto e com a possibilidade, né, de pensar uma desconstrução e refletir é super importante. Mas, como eu falei, o professor, o aluno, né, o técnico em educação, administrativo, ele não é um ser sozinho, né? Ele está dentro de um contexto educacional em que a gente sabe que existem políticas. Né? E aí eu bato muito em cima das políticas, porque as políticas é que direcionam a nossa conduta. Então, de forma alguma, eu posso até ser uma docente que eu tenho meus pensamentos religiosos, eu posso ter toda a minha construção, mas eu não tenho o direito de discriminar ninguém, porque aí a gente vai para outro campo. Né? Então, enquanto aluna, eu não posso chegar e, de repente, um professor trans e eu vou começar de piadinha, de chacota, né? Ou então discriminar, desconsiderar aquela pessoa, eu não tenho esse direito. Então, acredito muito da desconstrução enquanto ser social e a visão muito do respeito entre as pessoas, né? Mas eu acredito que a mudança vem muito da possibilidade dessa abertura entre as pessoas de entender que o outro é diferente e está tudo bem, sabe? Está tudo bem e vamos conversar e vamos tentar se entender e vamos tentar ter respeito entre as pessoas. E que a minha escolha não é a tua escolha. Então, e não que orientação sexual seja escolha, tá, gente? Não vamos distorcer, só para deixar bem claro, né? Mas que a vida do outro é a vida do outro e a minha vida é a minha vida. Então, que a gente tem limites, né? E que a gente pode muito bem viver bem se a gente se entender. Mas isso parte dentro de um diálogo, dentro de uma construção, né, em conjunto, e que o papel muito forte das instituições de ensino e de saúde, sociais como um todo, de trazer isso, o suporte para que isso aconteça. Então, eu reforço de novo a importância dos núcleos de diversidade de gênero e sexual lá, de discussão dentro desses espaços, porque a gente só vai conseguir transformar, eu enquanto enfermeira, né, docente, né, de universidade pública, que formo para o SUS e tenho muito orgulho de formar para o SUS, penso que é só pela educação mesmo que a gente consegue transformar, né, e que a gente lute por essa educação que está em constante desmonte, assim como a saúde. Muito obrigado, pessoal, pelas falas. Eu acho que envolve pensar a própria construção das políticas públicas e da maneira que nos posicionamos em relação a elas. Então, pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar, né? Acho que o papo está muito legal. Acho que a gente fica muito grato com a presença sua, Marina, com a sua presença também, Daniel. Dizer que isso está de porta aberta para outras participações e vocês no futuro, né? E dizer que já deixamos o convite também para as próximas lives que vão acontecer no próximo mês, né? Então, e dizer que o Setembro Amarelo não se encerra apenas, né, com o mês de setembro, né? Ele é uma atitude que a gente tem todos os dias. Então, eu agradeço a participação de todos, né? Dizer que somos gratos pela presença tanto de vocês, público que nos escuta e que está aqui com a gente até o fim, e aos palestrantes, né? Ao pessoal do DP e da reitoria, ao pessoal do campus que apoia as atividades. Então, pessoal, uma boa noite e um bom descanso a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Feliz por essa noite.